Olá, povo de Deus, sexta-feira, 24 de maio de 2024, sétima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 5, de 9 a 12, Marcos 10, de 1 a 12. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o vosso sim seja sim, vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamentos. Possivelmente o nosso texto de hoje esteja influenciado pelas ideias da parousia iminente, ou seja, o fim do mundo bem próximo. O juiz está às portas. Essa mentalidade contaminou as comunidades primitivas e se estendeu em alguns ramos do cristianismo que se serve dela para fundamentar uma catequese do medo. Acontece que no final do primeiro século, muitos já haviam percebido que se o fim é certo, não será tão rápido como pensavam. Daí vem um certo desânimo, pois ser cristão no dia a dia da vida dá um ar de monotonia que provoca deserções. Então, ao mesmo tempo que o texto pede firmeza no sofrimento, tomando os profetas como modelo, pede perseverança igual a de Jó. A condenação do juramento vem do clima de suspeição que pode reger os relacionamentos. Quando se faz necessário jurar por isso ou aquilo, é sinal de que a desconfiança tomou conta do convívio humano. Marcos 10, de 1 a 12. Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Segundo o exegeta espanhol Luiz Alonso Schecker, a lei de Moisés tentava proteger os direitos da mulher, mesmo concedendo uma certa vantagem ao homem. A teoria fisiológica da época favorecia a parcialidade em favor do homem, desconhecia a função do óvulo e imaginava o sêmen como portador de novo ser. A lei do divórcio era uma concessão em regime de mesquinhez, que muitas vezes se interpretava como perigosa leviandade
ao definir essa coisa vergonhosa de que fala a lei. Os fariseus querem pôr à prova Jesus num assunto tão central como o matrimônio e que pode alarmar os maridos. Apresentam a questão partindo da lei de Moisés, supondo que Jesus, mais do que propor uma interpretação alternativa, invalide mesmo a lei. Marcos imaginava uma discussão pública na presença da multidão, visto que o matrimônio interessa a todos. Jesus aceita o desafio no terreno da Torá, propondo uma releitura do Deuteronômio e do Gênesis. Contrapõe à lei de Moisés o projeto original de Deus, que busca a igualdade dos cônjuges, a entrega total e duradoura que unifica. E a pergunta de Jesus é: o que Moisés vos ordenou? A resposta dos fariseus diz: permitiu. Para os fariseus isso é o bastante. Interessante que, frente aos legalistas fariseus, Jesus recusa ver o matrimônio a partir somente de permissões ou restrições. Ele reconduz o matrimônio ao seu sentido fundamental, aliança de amor e, como tal, abençoada por Deus e com vocação de eternidade. Diante desse princípio fundamental, marido e mulher são igualmente responsáveis por uma união que deve crescer sempre, e os dois se equiparam quanto aos direitos e deveres. Recentemente, no período da pandemia, muitos casais foram obrigados a ficar durante longo período em isolamento, e, logicamente, as famílias passaram a experimentar um relacionamento muito intenso, antes não praticado. Com isso, muitos casais não se adaptaram à nova rotina e optaram pela realização da dissolução do vínculo matrimonial por meio do divórcio. Creio que devemos refletir seriamente sobre esse acontecimento, pois se o convívio mais estreito provoca a separação, o que mesmo os mantém unidos? Também tem tido grande repercussão uma nova tendência entre os jovens, identificada como agamia. Segundo a antropóloga da USP, Heloísa Buarque de Almeida, a agamia é caracterizada por pessoas que não querem casar ou ter filhos e que não se atraem pela ideia de compromisso tradicional, de estabelecer uma família. Agâmicos escolhem estar solteiros. A igreja precisa estar muito atenta aos novos modelos de família que vêm surgindo. As pessoas que trabalham com pastoral familiar poderiam começar a estudar com mais afinco a exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Nela ele afirma: os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e mesmo entre ministros da igreja estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo, sem suficiente reflexão ou fundamentação, até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais, ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. Posta essa premissa, o Papa convida a todos para uma reflexão séria, antes de tomar partido de ideias que circulam nas redes sociais. O matrimônio é mais sério que mera informação recebida no WhatsApp ou no TikTok. Um beijo no seu coração.